Duarte Coelho para ingressarem no plenário para darmos início à audiência pública de prestação de contas da saúde. Convido os técnicos da saúde para adentrarem ao plenário para a gente dar início. Tudo bom, meu filho? Convido os técnicos da saúde para vir para aqui para frente. Para cá. Pode vir todos para cá. Convido o vereador Nath para sentar a cadeira. Isso. Senhoras e senhores, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, está presente a equipe da saúde e nós iremos dar início à apresentação dos trabalhos realizados nesse último quadrimestre. Com a palavra o nosso contador. Pode começar. Bom dia. Oi, 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 ei, som, ei. Oi, ei, ah, som, ei. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente Ademar de Barros, vereador Naat, a todos os presentes, em especial o pessoal, colega da Secretaria de Saúde. Estamos aqui hoje para cumprir, né, a determinação constitucional da audiência pública dos serviços de saúde, onde a gente vai apresentar o que foi feito em 2019. Né? Nós temos 3 quadrimestres e no último a gente faz uma consolidação de tudo que foi apresentado em 2019. Desde 2013 que nós fazemos essa apresentação aqui nessa casa e agora vamos trabalhar com 2019. Tá certo? Eu vou fazer a apresentação, como é de praxe, da parte financeira, ou seja, o que foi executado com os recursos da saúde, e logo após, nossa técnica Isabô vai apresentar os procedimentos e tudo que foi feito dentro da gestão com relação à saúde. Ok? Nossa tela inicial, relatório de acompanhamento do orçamento
orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de Saúde, do exercício 2019, em cumprimento à Lei Federal 141/2012, né, que regulamenta os gastos com saúde, a nossa Constituição, a resolução do Conselho Nacional, a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101/2000. O demonstrativo, nessa nossa apresentação, aqui trata tanto de despesa quanto de receita. Okay? Nessa primeira tela, nós temos o demonstrativo das receitas arrecadadas no exercício 2019, transferências fundo a fundo do Ministério da Saúde, ou seja, o que nós recebemos do Ministério em 2019. O bloco de custeio, 14.526. Não. Acho que trocou a transparência. Só um minuto. Acho que eu troquei o slide aqui. O pendrive está aí ainda? Tá. Abre ele. Pronto, pessoal. Avançou uma troca de arquivo aí. Pronto, ok? Então, o bloco de custeio temos 21.925.732,51 recebido do Ministério da Saúde. Transferências municipais, ou seja, o que o município repassa para a Secretaria de Saúde, 28.927.366, totalizando as receitas próprias e fundo a fundo, 50.853.098. Vai descendo? Oh, pronto. Demonstrativos das despesas liquidadas. Nós vimos na primeira tela a receita e agora vamos ver os nossos gastos por elemento de despesa, tá certo? Pessoal e encargos, ou seja, o pagamento de pessoal com a parte de patronal de INSS e GAPREV. A contratação por tempo determinado, 20.336. Vencimentos e vantagens fixas, 10.295.000. Obrigações patronais, INSS e GAPREV, 5.240.000. Totalizando a despesa com pessoal, 35.872.000. Infelizmente, todo ano, a gente precisa de pessoal para poder tocar os serviços da saúde e termina sendo um dos maiores gastos dentro da área de saúde, tá certo? Então, por quê? Porque a gente precisa dos profissionais para poder executar os serviços, ok? Diárias, 15.367. Material do consumo, material farmacológico, 855.513. Gêneros de alimentação, 1.170.000. Medicamentos, 4.609.000. Outros materiais de consumo, 950.000. Total de material de consumo, 7.587.000. Material de distribuição gratuita, R$ 437.437. Serviços de terceiros, pessoa física, ou seja, serviços realizados por pessoa física como
o nosso custo também maior é na locação de imóveis. Locação de imóveis, 660 mil. Programas Mais Médicos Brasil, 404 mil, que era o Mais Médicos do programa anterior, que era o Cormédicos Cubanos, mas agora é o Mais Médico Brasil com os programas do Cormédicos Brasileiros. 404.400 reais. Essa aí não é o pagamento do salário do médico, isso é uma ajuda que está lá na portaria do Ministério da Saúde, que o município tem que dar ao médico para poder ele se manter dentro do município. Além desse valor, a gente dá uma ajuda de custo para a alimentação e ajuda de custo para a hospedagem, ok? Outros serviços, pessoa física, 1.137.000. Total das despesas com pessoa física, 2.202.000. Demonstrativo das despesas liquidadas no exercício, serviços terceiros, pessoa jurídica, que é o nosso maior gasto também em termos de serviço, que abrange desde a aquisição de materiais até os serviços de laboratório. Então, nós temos ali combustíveis e lubrificantes, 578 mil, manutenção e conservação de equipamentos, 583 mil, manutenção e conservação de veículos, 288 mil, serviços de energia elétrica, 674 mil, serviço de água e esgoto, 42 mil, serviços médicos hospitalares, odontológicos e laboratoriais, 1.524 mil, serviços de telecomunicações, 25 mil, locação de equipamentos hospitalares e outros, 512 mil, vale transporte, 298 mil, outro serviço terceiro pessoa jurídica, 2.206.000. O total do serviço pessoa jurídica, 6.734.000. Demais despesas correntes, 57 mil. Equipamentos e material permanente, ou seja, o que nós adquirimos no exercício de 2019, tá certo? Então, nós tivemos aquisição de ambulâncias com recursos próprios, 173 mil foram 2 ambulâncias. Aquisição de ambulâncias com recursos de emendas parlamentares, 173 mil também. Outros equipamentos e material permanente, 95 mil. Total, 445 mil. Essas ambulâncias, elas já estão a serviço do município, mas ainda temos mais 2 que falta questão de emplacamento, que também recebemos através de emendas dos parlamentares de Pernambuco, tá certo? Então, a gente tem ainda essas aquisições. E é o modo mais fácil para se renovar a frota de veículos. Infelizmente, o Ministério não está trazendo ou não está mandando para o município recursos direcionados para isso. Isso está vindo através de emendas parlamentares. Então, quem acompanha os jornais e acompanha a política sabe que isso está sendo moeda de negociação do governo federal com os parlamentares para que os parlamentares aprovem os seus projetos. Nós estamos aí com emendas desde 2019 que foram colocadas no orçamento do ano passado e até agora não chegou no município. Os parlamentares colocaram as emendas para Igaraçu, mas infelizmente ainda não entrou efetivamente nos cofres do município. É mais um incremento que, se chegar, vai dar um alívio muito grande nas finanças da Secretaria de Saúde. O total das despesas liquidadas no exercício, 50... No total ali da manutenção dos veículos, eu considero ainda um valor muito alto. Mas por que o valor ainda está alto, na faixa de 300 mil reais? Porque nós estamos com os veículos rodando 24 horas. Nós temos 2 vans, uma van cadeirante e temos outra van. E essa van cadeirante, ela deu um problema semana passada, que só o conserto dela na autorizada, porque a gente também tinha aquela questão de não perder a garantia do veículo, se a gente tivesse mandado fazer fora, custou 22 mil reais. Então, é um serviço caro, mas que é necessário. Para poder a van ela sai de 4 horas da manhã, só para de 11 da noite. Inclusive sábado, domingo e carnaval. Tá certo? Então, o custo da manutenção termina ficando ainda alto. Por quê? Porque nossos carros, eles rodam todos os dias praticamente. Principalmente os carros de hemodiálise, que levam de 60 a 70 pessoas todo dia para hemodiálise. Então, ele sobe de manhã de 4 horas, volta de 8 da manhã, desce novamente e fica para lá e para cá. Então, quem está indo para Recife, quem está observando, sabe que os carros da saúde rodam e rodam com o paciente. Ele não roda com servidor ou com outras pessoas, tá certo? Então, quem faz o uso dele sabe para que é que ele serve. Então, o custo é alto, mas a gente precisa manter. Pronto. Então, o total das despesas liquidadas no exercício, 53 milhões
358 mil. Restos a pagar pagos em 2019, 1.891 mil. Esse resto a pagar pago foram despesas de 2018 que nós só conseguimos honrar em 2019. O percentual aplicado em ASPES, que são ações e serviços públicos de saúde, 19,22%. A Constituição Federal, a Lei 141, ela diz que o município tem a obrigação de gastar no mínimo 15%. E desde 2013 a gente vem mantendo um patamar de 18, 19, uma média de 20% ao ano. Então o governo Mário Ricardo, através do esforço da Secretaria de Saúde e do próprio prefeito, disse: não vamos descer esse patamar. Okay? A gente poderia ter fechado aqui. Eu me lembro que no último quadrimestre, no segundo, nós chegamos a fechar 15 alguma coisa. Se o vereador pode até me lembrar, a gente fechou o quadrimestre em 15 alguma coisa. Então, conseguimos no segundo quadrimestre já atingir os 15%, mas, graças a Deus, chegamos ao final do ano com 19%. Ou seja, sempre cumprindo o que manda a Constituição e sempre um pouco mais. Então, essa aí é a nossa parte financeira. Tá certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui para tirar junto com vocês e, se não tiver, vou passar a palavra a Isaboa para ela continuar com a nossa apresentação. Muito obrigado. Alguém... Reginaldo, tem que trocar essa... Nessa página aqui tem que estar trocando. Alguém deseja fazer alguma colocação, alguma pergunta aos gastos apresentados pelo nosso contador? Não havendo ninguém, passaremos à parte da saúde propriamente dita, né? As ações. Bom dia, cumprimento todos que estão presentes. Como o Reginaldo já começou e já falou, ele apresentou o detalhamento financeiro e, a partir de agora, a gente vai ver a parte da oferta de serviços, dos indicadores em saúde e das auditorias que foram realizadas no município, seguindo o que é proposto pela lei. Segundo a lei, né, número 141, de 2012, os municípios eles precisam fazer, né, essa prestação de contas na Câmara a partir da entrega do relatório quadrimestral. E, seguindo tanto a Lei 141 quanto a Resolução número 459 de 2012, a gente possui uma estrutura básica que deve estar contida no relatório quadrimestral. Nessa estrutura, a gente precisa apresentar a parte orçamentária do montante e fonte dos recursos aplicados, as auditorias realizadas ou em fase de execução e, num terceiro momento, a oferta e produção dos serviços públicos e, junto com a oferta dos serviços públicos, também apresentar os indicadores em saúde que dão aí, ajudam para que o município consiga chegar a dar uma saúde de qualidade para a população. Com relação aos recursos aplicados, Reginaldo já apresentou o detalhamento, mas brevemente eu volto aqui. Com relação ao total das receitas próprias e fundo a fundo, o município colocou, junto com também fundo a fundo e receitas próprias, 50.853 mil. O total das despesas liquidadas no exercício de 2019 ficou de 53.358 mil. E a gente finaliza aí com um percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde acima do mínimo constitucional, que foi de 19,22% aplicado com recursos próprios pelo município. Com relação às auditorias, hoje a Secretaria de Saúde realiza uma auditoria própria, que é a partir da auditoria do que é realizado pela prestadora de serviços, Biomed, que faz, assim como é previsto pela Lei 8.080, faz esse complemento do que é ofertado pela saúde, e a Biomed presta esse serviço com relação às análises laboratoriais. A gente realiza essa auditoria daquilo que é prestado pela Biomed, analisando as folhas e, no final, realizando um relatório daquilo que foi auditado. Atualmente, a gente está na fase de elaboração do relatório e finalização desse processo de comparação dos espelhos do que foi realizado pela Biomed, para que possa fechar
o relatório completo. A gente espera conseguir entregar esse relatório junto com o relatório anual de gestão, que a gente possui um prazo até 30 de março, né? Com relação às obras e manutenção que foram realizadas no terceiro quadrimestre, que contempla os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a gente teve a inauguração da Unidade de Saúde da Família de Pitanga, a reforma da unidade, a reinauguração, no caso de Pitanga, a partir das reformas, a reforma da USF de Tabuleiro, a reforma da USF de Cuieiras, a reforma do Encanto de Garaçu, da Unidade de Saúde da Família, reforma da Unidade de Saúde da Família de Ana de Albuquerque, reforma da Unidade de Saúde da Família de Monta, reforma da Unidade de Saúde da Família de Tabatinga e também da Unidade de Saúde da Família de Manancial. Foram todas as reformas que foram entregues no terceiro quadrimestre com relação à parte da atenção primária à saúde. Na atenção especializada, a gente teve também a entrega da reforma da Policlínica São Lucas. Com relação aos números da oferta da produção e serviços de saúde na atenção primária. É importante ressaltar que todos esses dados eles são retirados do sistema oficial do Ministério da Saúde, que é o ESUS, e também com o apoio do CISAB. Com relação a gente retirou a parte da oferta do Núcleo Ampliado de Saúde da Família do CISAB, e essa parte aqui também dos atendimentos foram todos tirados do ESUS. Com relação ao atendimento individual realizado pelos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, a gente teve aqui um comparativo dos 3 quadrimestres do ano de 2019 e, naturalmente, iremos dar uma ênfase com relação ao terceiro quadrimestre. No terceiro quadrimestre, nós tivemos um total de 32.132 atendimentos individual com relação a essa equipe da saúde da família e atenção básica. Com relação aos atendimentos odontológicos, nós tivemos um total no terceiro quadrimestre de 6.571 atendimentos. Com relação a atividades coletivas realizadas com o apoio das equipes de atenção primária à saúde, nós tivemos no terceiro quadrimestre um total de 1.250 atividades coletivas e atendimento ao público realizados a partir das atividades coletivas. Com relação às visitas domiciliares e territoriais, é importante nesse ponto destacar que são não só as visitas realizadas pela equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de acordo com a demanda necessária e também da agenda realizada, mas também as visitas realizadas pelos agentes comunitários de saúde. Por isso que o número é maior também. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 90.366 visitas domiciliares realizadas. A gente tem um total, então, no terceiro quadrimestre, da principal produção da saúde da família, da atenção primária à saúde, de 130.319 procedimentos realizados, dentre os que a gente colocou como os principais, prioritários para esse momento de apresentação. Com relação à produção do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, a gente retirou esses dados do CISAB, que também é um sistema de referência do Ministério da Saúde, e, a partir dele, tanto o município monitora as ações que são realizadas, como também o Ministério da Saúde consegue visualizar tudo aquilo que o município está ofertando através do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. No terceiro quadrimestre, a gente teve, com relação a atendimentos individuais, um total de 2.006 atendimentos realizados. Com relação a visitas domiciliares pela equipe do NASF, nós tivemos um total de 202 visitas. Com relação às atividades coletivas, 304. Práticas integrativas e complementares, que são as conhecidas PICs, foram realizadas 172. E a gente teve um total de procedimentos de 2.684. A gente destaca que esse terceiro quadrimestre nós observamos um quantitativo maior de oferta de procedimentos gerais do NASF, porque, sobretudo, o NASF ele apoia muitas vezes as campanhas, as ações realizadas. E no terceiro quadrimestre a gente teve uma grande oferta aí de ações. Com isso, a oferta também aumenta do que é apresentado. Com relação ao Programa Nacional de Imunização, no terceiro quadrimestre, principalmente, a gente teve
uma campanha de vacinação contra o sarampo, que foi o destaque, teve bastante sucesso e a gente conseguiu, inclusive, alcançar de forma muito positiva, né, o indicador dessa vacina específica. E a gente teve essa campanha de vacinação contra o sarampo no terceiro quadrimestre. Com relação aos programas municipais, em Igaraçu a gente tem a oferta de 3 principais programas municipais que seguem a mesma linha, né, que é o Programa Saúde pra Gente, o Programa Saúde nas Igrejas e o Programa Saúde nos Terreiros, todos seguindo a mesma linha de ofertar para a população algumas ações e serviços complementares. Saúde na feira? E tem um Saúde na Feira também, aqui me complementaram. Obrigada. E com relação especificamente ao Programa Saúde pra Gente, no terceiro quadrimestre a gente teve a oferta de ações no mês de outubro. E no mês de outubro a gente teve um total do quantitativo de ações principais que foram realizadas, né? Com relação ao atendimento médico, 189 atendimentos médicos no mês de outubro. Claro que não em uma ação só, mas no decorrer das ações que são realizadas. Com relação ao atendimento odontológico, 68, atendimento de enfermagem, 474, atendimento de nutrição, 16, testagem rápida, 277, auriculoterapia, 24, com um total de 1.048 serviços ofertados. Aqui algumas fotos do programa do mês de outubro. E com relação ao programa Saúde nos Terreiros, a gente não vai ter aqui os dados do programa Saúde na Igreja, porque no terceiro quadrimestre, não foram realizadas ações específicas deste programa, porque a gente colocou forças para o programa Saúde pra Gente, Saúde nos Terreiros, nos meses do terceiro quadrimestre. O Saúde nos Terreiros, acho importante também destacar que ele faz parte do fortalecimento da política de saúde da população negra, já que os terreiros fazem parte das religiões de matriz africana. Então, está na linha do que o SUS propõe, né, de integralidade, equidade, de observar todas as populações em suas minorias para que ninguém fique ali invisível para a saúde. E o município vem colocando também programas para que tenha esse fortalecimento mesmo positivo de levar saúde para todos. Então, com relação à saúde nos terreiros, a gente teve com relação ao atendimento médico 153, atendimento odontológico 109, atendimento de enfermagem 169, atendimento de nutrição 23, atendimento de fonoaudiologia 21, atendimento psicológico, 49. Exames laboratoriais realizados, 128, a partir principalmente dos encaminhamentos realizados nas ações, né? Testagem rápida, 158 pessoas que realizaram testagem rápida. Isso aqui é o quantitativo dos atendimentos mesmo, né, das realizações. E com relação aos encaminhamentos ao nosso complexo regulador, nesse programa específico, a gente teve 81 encaminhamentos para procedimentos específicos que o complexo faz essa regulação. Então, a gente teve um total de 891 serviços ofertados pelo programa Saúde nos Terreiros. Algumas fotos do programa, né, da oferta dos serviços. A gente vai até os terreiros mesmo, de forma de que não espera que eles venham até a saúde, mas a saúde vai até eles, né? O programa Saúde na Escola e Crescer Saudável é um programa nacional, não é um programa apenas criado a nível municipal, mas é um programa que vem do Ministério da Saúde, que todos os municípios espera-se que cumpra, né, com os serviços, e a gente vem fazendo um trabalho excelente com relação a esse programa específico aqui no município. A gente trouxe algumas fotos e ressalta que atualmente a gente tem 40 escolas, entre escolas e creches, que são atendidas e são realizados diversos procedimentos e ações, palestras sobre síndrome de burnout, sobre o Aedes aegypti, ofertados serviços para as crianças. Realmente é um trabalho muito belo, porém, são muitos serviços e a gente não trouxe detalhado, porém, está no relatório completo que está sendo entregue, que também depois, naturalmente, será disponibilizado para toda a população, todo o público. No relatório completo, quadrimestral, a gente pode ver a descrição dos serviços ofertados pelo Programa Saúde nas Escolas e o quantitativo que foi realizado no terceiro quadrimestre. Algumas fotos do programa.
ok? E agora a gente começa a ver a questão da oferta de ações e serviços de saúde na atenção especializada do município. Aqui, na apresentação, a gente trouxe principalmente com relação aos atendimentos realizados pelos serviços, até para não confundir. Mas no relatório completo, no relatório quadrimestral, que estará disponibilizado, inclusive no sistema DigiSUS, que atualmente é o sistema de referência nacional para que os instrumentos de saúde sejam colocados e que depois seja disponibilizado para toda a população. No relatório completo, a gente traz não só a questão da quantidade de atendimentos, como também com relação aos procedimentos realizados por esses estabelecimentos de saúde. Outra coisa importante é que esses dados eles são retirados do sistema oficial do Ministério da Saúde. No caso dos atendimentos realizados a nível ambulatorial da atenção especializada, nós retiramos os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais, que é conhecido como CIA. No CIA, a gente recebe toda a produção que é realizada, é alimentado no sistema e depois é disponibilizado. Esse site ele pode ser visto por todos, inclusive de computadores de público mesmo, né? Não precisa ser algo específico do sistema da Secretaria de Saúde. Então, todo mundo pode ter acesso, né? Basta entrar no site e visualizar a partir do CIA. E aí a gente tem, com relação à unidade hospitalar de Igaraçu, de novo, a gente trouxe esse comparativo dos 3 quadrimestres de 2019, mas a gente faz um enfoque maior para o terceiro quadrimestre, naturalmente. No terceiro quadrimestre, a gente teve um total de 38.247 atendimentos realizados na unidade hospitalar de Igaraçu. Ressalto também que no instrumento completo, no relatório completo, a gente colocou também os internamentos clínicos e cirúrgicos que ocorreram no hospital. No terceiro quadrimestre, a gente teve o período da reforma do hospital. Então, a gente observa, inclusive, uma queda natural, por exemplo, na questão de internamentos. Na Policlínica Hinaldo Ivo, nós tivemos um total de 4.932 atendimentos realizados. A gente vê uma diminuição também com relação a uma comparação com o segundo quadrimestre, que pode ser justificada também, inclusive, pelos impactos pela reforma que ocorreu. Na Policlínica São Lucas, a gente também vê uma queda na quantidade de atendimentos ofertados, porque foi o período também da reforma da Policlínica. Então, a gente tem 2.537 atendimentos. Na Clínica de Fisioterapia, 1.022 atendimentos. Clínica Oftalmológica, Visão da Gente, 1.292. No Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, nós tivemos um total de 809. No Centro de Saúde da Mulher, 1.334. Centro de Saúde do Homem, 1.653. Centro de Atenção Psicossocial, 820. E o LAME, que é o Laboratório de Análise de Endemias e Referência também em Saúde Pública, que é o CRESP. Nós tivemos um total de 214 atendimentos. É importante ressaltar que aqui são os procedimentos que são registrados como atendimento individual, atendimento de profissional de nível superior, não médico, e os atendimentos médicos. Porém, todos os outros procedimentos que também são realizados, eles estão descritos nos procedimentos minuciosos que a gente apresentou no relatório. E, com isso, talvez, com relação à produção, exista até uma produção maior, mas que não é registrada aqui nessa parte do atendimento. Por exemplo, a Clínica de Fisioterapia, ela apresenta uma produção muito maior do que a apresentada aqui, mas a gente pode ver com uma riqueza maior de detalhes no relatório completo, já que aqui a gente está mostrando apenas os atendimentos do nível superior e não os procedimentos realizados em menor detalhe. Ações da vigilância em saúde. A gente teve, com relação à vigilância sanitária, no terceiro quadrimestre, 18 denúncias atendidas, 814 fiscalizações, 57 licenças sanitárias,
14 atividades educativas e teve um total de 903 atividades desenvolvidas no terceiro quadrimestre. E aí vocês podem ver que tem um asterisco no terceiro quadrimestre no total, porque teve um maior número, né, de serviços ofertados pela vigilância sanitária, principalmente no que está relacionado às fiscalizações, porque é um período de festas, né, sobretudo, é um período de muitas ações, então a vigilância sanitária ela tem esforços, né, tem realmente um maior trabalho nesse sentido, fazendo essa cobertura e essa fiscalização no período das festas municipais. Com relação à vigilância ambiental, a gente trouxe as principais atividades realizadas para apresentar. Com relação à análise de água, 261. Denúncias atendidas de criadouros do Aedes aegypti, nós tivemos 719. Controle vetorial de imóveis trabalhados, 146.703. Esses dados são fornecidos pela própria coordenação de vigilância. Com relação ao CTA, SAI, que é o Centro de Testagem e de Serviço Especializado específico para a população com HIV, AIDS e também outras doenças infecto-contagiosas, também é um centro de referência. Aqui no nosso município, a gente observa no terceiro quadrimestre, com relação a diagnóstico por teste rápido, um total de 2.363 testes realizados. Com relação a consultas, atendimentos e acompanhamentos pela equipe pela equipe especializada, né, que atende no CTA/SAI, nós tivemos 118 atendimentos e um total de serviços ofertados de 2.481. Também dados que a gente retirou do Sistema de Informações Ambulatoriais, que é o CIA. Com relação a pacientes em tratamento no SAI, nós temos pacientes de Igaraçu e outras localidades, né, principalmente os de Igaraçu. A gente tem um total de 250 pacientes registrados e atendidos. E pacientes privados de liberdade são 120, um total de 370. Agora a gente finaliza a parte de oferta de saúde, da produção, tanto da atenção primária à saúde quanto da atenção especializada. E a gente vai ver alguns dos principais indicadores dos indicadores de pactuação interfederativa, que é o antigo CISPACTO, e do PQVS, que, sobretudo, é importante para observar e fazer essa análise das ações realizadas pela vigilância. No caso do PQAVS, que também, inclusive, tanto o de pactuação interfederativa quanto o PQAVS, eles são muito importantes dentre os outros indicadores, porque eles trazem recursos para o município. Então, os indicadores eles são importantes porque, em primeiro momento, eles alertam para como está a situação de saúde do município. A gente oferta serviço, a gente realiza as atividades, mas os indicadores eles mostram como é que essas atividades, essas ações que estão sendo realizadas, estão sendo realmente causando impacto na população. Além disso, também os indicadores são importantes, porque o Pacto Interfederativo e o PQAVS, através dos indicadores que são atingidos positivamente, eles trazem recursos para o município também. Então, é fundamental tanto o monitoramento quanto a realização mesmo das ações e a atenção para que esses indicadores eles estejam positivos, né, no final do ano. A gente trouxe alguns indicadores, não trouxemos todos porque são muitos, só do CISPACT são mais de 20, mas está no documento completo a análise de todos os indicadores. A gente trouxe aqui o que contempla principalmente a questão da atenção primária à saúde, o CAPS, vigilância, para que a gente tenha um olhar para alguns indicadores nas diversas áreas, né? Com relação aqui ao primeiro indicador que a gente trouxe, tem o número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Esse indicador é fundamental porque ele expressa a qualidade do pré-natal que está sendo realizado no município, uma vez que a sífilis ela pode ser diagnosticada e tratada em 2 oportunidades, né? Durante a gestação e durante o parto. Então, a gente consegue ver como é que está sendo a oferta de serviços no município. A gente trouxe aqui no gráfico, como vocês podem observar, um comparativo. Em 2018, a gente teve 14 casos de sífilis congênita. É importante ressaltar que esse é número absoluto, certo? Então, tivemos realmente 14 casos.
Porém, em 2019, a gente vê uma queda na quantidade de casos e nós tivemos 6 casos de sífilis congênita. A gente tem uma meta, volta, por favor, uma meta de 15, de 15, fazer menos de 15, né? Ou seja, não ultrapassar 15 casos no município. E tanto em 2018 conseguimos, mas em 2019 a gente ainda vê um avanço nesse sentido, né? A partir do monitoramento que foi realizado em 2018, reforçamos aí todo o atendimento, fizemos uma oferta maior de serviços e um olhar mais atento para essa questão, e vemos que em 2019 a gente já vê frutos, né? Esperamos que em 2020 isso ainda seja melhor. Com relação à taxa de mortalidade infantil, ela monitora a assistência pré-natal também e as boas práticas durante o atendimento ao parto e nascimento, e a qualidade da atenção hospitalar também ofertada a crianças menores de 1 ano. Nós temos como meta que tenha uma taxa, isso é uma taxa, já que não é mais número absoluto, é uma taxa de mortalidade infantil com um valor menor que 15,9% no município. Em 2018, nós conseguimos 12,2% e em 2019, 4,73% de taxa de mortalidade infantil. Percentual de amostras analisadas para o residual de agente desinfetante em água para consumo humano, cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro. Esse cálculo ele é feito a partir de cada um dos percentuais, depois de realizada uma soma total no final, né? Então é um cálculo maior, e no final o percentual ele deve ser maior que 76%. Das amostras analisadas. Esse indicador é importante porque ele permite avaliar a qualidade da água utilizada para consumo humano e é um indicador muito importante, principalmente para as questões da vigilância ambiental. Em 2018, a gente teve 100%, e em 2019, a gente ultrapassou, e é possível ultrapassar 100%, já que é feito através de cálculos individuais, cloro residual livre, cloro combinado e dióxido de cloro, e depois unificado. E em 2019, a gente teve 103,57% de amostras analisadas. Com relação ao número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, a gente sabe que é possível, com uma boa assistência prestada principalmente na atenção primária à saúde, mas também a nível hospitalar, é possível que, mesmo que a mulher ela tenha o HIV, mas que o filho não nasça com a doença, certo? Então, isso aqui reforça principalmente o trabalho conjunto, né, da equipe de saúde. Em 2018 e em 2019, nós não tivemos nenhum caso de HIV menor de 5 anos, e a nossa meta é 0 mesmo, né? Nós não queremos nenhum caso de HIV menor de 1 ano, naturalmente, menor de 5 anos. Com relação ao número de testes de HIV realizado, a gente teve como meta, esse indicador, ele exige que tenha uma ampliação de 15% na quantidade de testes com base no ano anterior. Então, em 2018, a gente teve uma quantidade X de testes realizados, se não me engano, 3.000 e poucos testes realizados, colocando 15% em cima, a gente chegou a um total de 3.631 como nossa meta para 2019, e nós realizamos em 2019, ali o resultado, 5.850 testes, né? E aí a gente teve o apoio na atenção primária à saúde, mas também do centro especializado, que é o CTA, e o serviço de atenção especializada para pacientes com HIV. Esse é um indicador muito importante, porque a partir do teste, a partir da realização do teste, sabendo o seu status sorológico, uma pessoa que possui HIV, ela possui a possibilidade, né, tem a oportunidade de iniciar o tratamento. A partir daí, a gente tem uma quebra na cadeia de transmissão do vírus, e isso é positivo para toda a população, né? Então, a grande oferta de testagem ela é extremamente positiva para que não exista a transmissão do vírus, porque o paciente estará em tratamento. O último indicador que a gente trouxe é o de ações de matriciamento sistemático realizada pelo CAPS, né, pelo Centro de Atenção Psicossocial, com equipes de atenção básica. A gente tinha uma meta para atingir 77% de matriciamento realizado, e
em 2019, nós fizemos 100% de matriciamento, né? E esse indicador é muito importante porque ele está na linha ali dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS, que para 2030 ele espera, né, é uma meta da ODS, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por enfermidades não transmissíveis mediante a prevenção, tratamento e promoção da saúde mental e bem-estar. Então, é um indicador muito importante também com relação à saúde mental da população. E aí a gente finaliza, né, com essa frase de Madre Teresa: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, obrigada. Obrigado, Zabor. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Pois não. Obrigado, presidente, pela palavra. Eu queria só reforçar aqui as palavras de Zabor e lembrar que a gente não colocou a reforma da pediatria no hospital porque nós finalizamos ela em 2020, mas ela vinha desde um processo, né, do segundo quadrimestre de julho para cá. Então, nós finalizamos a reforma pediátrica agora, no final no começo do ano. Então, ela entrou na parte de 2020, por isso que nós não colocamos ali, mas foi um ganho importante para a saúde de Igaraçu. Outra coisa é a extinção do NASF pelo Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde extinguiu o NASF e os municípios que vão realocar as suas equipes dentro das suas unidades e continuar com o programa, mas sem o financiamento pelo Ministério da Saúde. Outra coisa lembrando que a gente está com os projetos para trazer a unidade móvel para dar suporte nessas áreas descobertas que ainda não conseguimos trazer ou levar as ações de saúde, mas tem o projeto de esse ano a gente está com a unidade móvel médico-odontológica para fazer esses atendimentos. E só reforçando a questão do financiamento, né? O financiamento do SUS está passando por uma mudança muito drástica dentro do Ministério e as unidades de saúde, não só de Igaraçu, mas de uma boa parcela das cidades brasileiras, precisam de condições para atender os indicadores, para atender às exigências do Ministério. E, infelizmente, no momento de hoje, os municípios não estão com essa qualidade. Então, esperamos que o Ministério tenha um prazo maior para que os municípios se adequem às novas regras, para que a gente não possa perder recursos. Porque, da forma que está, se a gente não tiver uma condição, uma estrutura física, né, de computadores, de internet suficiente e operando, a gente vai realmente perder recursos dentro dessa nova sistemática. Mas esperamos que isso seja revisto, porque eles estão com os prazos aí já para vencer em outubro, a gente já está finalizando isso. Então, a gestão que vier a partir de 2021, ela vai realmente pegar um impacto muito grande nessa nova mudança do financiamento da saúde. Era só isso que eu queria acrescentar. Agradecer ao presidente Ademar, aos vereadores Naat e Prazeres, e também agradecer pelas emendas que foram colocadas no orçamento desse ano, emendas muito, muito diretas, né, e que realmente são emendas que vão trazer, como é que eu diria, vão trazer qualidade para os munícipes através das emendas dos vereadores que foram colocadas no orçamento desse ano. Então, eu agradeço aos vereadores essas emendas e que elas foram de suma importância também e vamos trabalhar para executá-las esse ano. Obrigado a todos. Gente, bom dia. Primeiro, Isabor, médica, ela não é médica, ela é enfermeira. Ela estava me dizendo que não era para chamar ela de doutora, mas ela é doutora, que quem assegurou a ela foi o Conselho Federal. Então, vá se acostumando e assinando DR. Gente, eu já venho com essa questão, o nosso presidente Ademar de Barros viu, na outra prestação de conta, foi a questão do CAPS. O CAPS, ele veio com um atendimento mais amplo quando iniciou. E, ao passar do tempo, esse número de atendimento diminuiu e houve um desinteresse da população. Desinteresse da população.
o número, doutor Isabor, que apresenta hoje já foi muito maior. Por quê? Porque estava estrategicamente bem localizado. A colega ali sabe disso, que já vem há muito tempo. Estrategicamente. Na outra prestação de conta, eu não perdi tempo para fazer requerimento, viu, presidente da Câmara, Ademar de Barros, porque o requerimento que eu fiz, ele foi e voltou sem resultados. O que foi que eu solicitei? Que o CAPS, a unidade do CAPS, viesse mais para próximo e que ficasse estrategicamente bem localizado para que a população tivesse acesso. Esse documento voltou e também pedi, no mesmo requerimento, ponto 2, aonde colocasse um CAPS em Igaraçu e outro em Cruz, porque e todos dois estrategicamente bem localizados. Porque se tem uma coisa, além das dificuldades que a população passa, e quando vai pegar o serviço, andar 1 quilômetro, porque eu fui lá várias vezes, aqui tem gente que me conhece, entendeu? E o acesso é horrível. Horrível porque não tem Kombi, não tem ônibus, e tem que levar o seu paciente doente mental de diversos níveis de doença a pé. Porque quem vai procurar o CAPS são pessoas carentes. Se não tem o transporte para levar essas pessoas, que já houve transporte, doutora Selma me conhece muito bem, entendeu? Logo que colocaram o CAPS ali em Monjope, próximo ao posto de saúde Agamenon 2, se eu não estou errando, é uma daquelas transversais, existia um carro da prefeitura, aonde a doutora estava ali pedindo que as mães subissem no carro, entendeu? Ia mães, ia também o funcionário que não tinha transporte, e acabou, presidente Ademar de Barros, é a pé. A questão do problema psiquiátrico tem diversos níveis. Tem pessoas que não têm condições nem de andar dopado de remédio. E isso não foi resolvido. Eu insisti fazendo ao vivo na área dessa questão. E hoje venho para uma prestação de conta que praticamente não apresenta dados que resolveu o problema. E quanto à questão da dengue, Da dengue, que foi feito várias palestras. Doutora, me desculpe, a palestra não chegou na minha comunidade. Entendeu? Que eu estou atenada e tem gente aqui que sabe que eu vivo atenada. A minha casa está assim de dengue, cheio. Cheguei a falar com o doutor Maguila, vereador daqui da casa, líder do governo, na Natriele, no aniversário de Joca da Facig, aonde eu peguei o assunto em pauta e disse: Maguila, quando é que o remédio da dengue vai chegar? Aí Maguila foi irônico, viu? Ele foi irônico. Ele disse a mim: quando eu ganhar o processo eleitoral, vai resolver tudo isso. Gente, sinceramente, isso é um deboche. Isso é um deboche. Um problema sério como esse, a pessoa dizer que vai resolver após ganhar o processo eleitoral. A doutora está aqui, conhece do problema, e várias pessoas também. A problemática é seríssima. Não existe programa efetivo, constante nas comunidades, aonde as pessoas tenham o monitoramento constante, as palestras constantes, porque dengue é sério, dengue mata. Portanto, eu fico por aqui, obrigada pelo tempo, não sei como o senhor não me barrou. Depois a gente pede para alguém da saúde responder. Alguém mais quer fazer alguma colocação?
Se não tem, alguém gostaria de responder a respeito da indagação de Marinês? Bom dia a todos. Marinês, isso? Muito obrigada, realmente, pelas suas considerações. Assim, a gente agradece muito, porque é importante para a gente também escutar, né, o que a população traz, o que a população fala. Eu agradeço muito. Muito obrigada por vir aqui falar para a gente algumas dicas, falar que não chegou na sua comunidade a questão da palestra da dengue. Depois a gente pode, inclusive, pegar aí realmente saber qual a sua comunidade, para a gente chegar mais perto, né? O município de Igaraçu ele é muito grande. Acho que, por exemplo, começando com essa questão da dengue, o município de Igaraçu ele é grande. Então, eu não posso dizer a você que não estão sendo feitas ações voltadas para o controle da dengue, porque a gente faz não só para as crianças, nas escolas e nas creches, através das ações do Programa de Saúde na Escola, que a gente está aqui com a coordenação. E em 2019 foram feitas várias palestras comprovadas, a gente tem todos os registros, para levar também para os nossos escolares essa temática, certo? Então, as palestras são realizadas nas escolas, mas não só. A nossa vigilância ambiental, ela faz, através dos seus técnicos, várias atividades, várias palestras com relação também a essa questão da dengue. A dengue, ela tem uma apresentação sazonal, inclusive. Ela aparece muito mais nesse período agora do início do ano. A gente sabe que esse período do ano lota os estabelecimentos de saúde com relação à dengue, zika, chikungunya, são as arboviroses. A gente está aqui a técnica que vai falar melhor sobre isso, né? Então, inclusive, eu vou diminuir minha fala. Mas a gente tem essa questão das palestras que são realizadas pela vigilância ambiental, mas, sobretudo, não só palestras são suficientes. A gente precisa de ação também, né? Então, a gente faz, junto com os nossos agentes de endemias, o controle das águas, o controle realmente nas casas, uma conversa mais próxima nas casas. Pode ser, com certeza, que na sua comunidade não tenha chegado isso de forma mais próxima. A gente vai conversar com você, descobrir qual é a sua comunidade, para que a gente possa descobrir o porquê que não chegou e descobrir, inclusive, junto com a vigilância em saúde ambiental, a gente pode, inclusive, fazer esse mapeamento. Será que tem outras comunidades que não está chegando especificamente esse serviço? Isso é importante que você diga, realmente, e que a gente esteja junto para descobrir. Mas está sendo realizado. A gente não pode dizer que não está sendo realizado, né? Existe a vigilância ambiental, existem dados, existem comprovações de que está sendo feito, e também as palestras não só é realizada pela vigilância ambiental, como também pelo Programa Saúde nas Escolas. E fora o apoio da atenção primária, que também sempre está próximo com relação a essa temática. Com relação ao CAPS, né? Você falou que o CAPS ele veio diminuindo, né, a quantidade de atendimentos, a oferta. A gente observa, e eu digo muito triste, né? Como você disse, eu sou enfermeira, então eu fico muito triste por ver o retrocesso que vem ocorrendo com relação à atenção psicossocial como um todo. A nível Brasil, é nacional. A gente está vendo uma série de retrocessos que, inclusive, Marinês, reforçam que o CAPS ele não funciona, que a gente tem que voltar aos internamentos hospitalares, que a gente tem que voltar a... Mas isso é uma coisa a nível nacional de que, pelo menos eu tomo a liberdade de dizer, que, na minha opinião, é retrocesso. A gente vê um retrocesso muito grande e a gente vem sofrendo realmente, como diria, né, chicotinhos com relação à atenção psicossocial. E isso reflete no município, né? Então, talvez a gente tenha até... enquanto você estava falando, eu estava no celular tentando tabular o dado para descobrir, nos 5 anos, se realmente teve essa diminuição. Eu não tinha de cara esses dados, mas eu queria pegar. Não consegui ainda, mas a gente pode ver juntas depois isso. Podemos. E aí, com relação a isso, se teve realmente a diminuição, a gente, com certeza, tem um reflexo do retrocesso a nível nacional, inclusive de diminuição de verbas e de mudança no perfil da atenção psicossocial. Isso é muito forte. Com relação à localização do CAPS, a gente tem um CAPS localizado em Monjope, né? Se tem pessoas que não estão conseguindo ter acesso, é importante que a gente tenha conhecimento, porque
porque, sobretudo, a gente tem carros no município que são disponibilizados para que as pessoas que têm maior dificuldade de chegar aos estabelecimentos de saúde, elas consigam chegar. A gente já oferta. Se está tendo algum problema com relação a isso, é importante que a gente saiba para a gente, inclusive, resolver, né? Ter o diagnóstico da situação, né? Mas eu te digo que já existe a oferta de carros para a população. Inclusive, Reginaldo mostrou um número com que é gasto com isso. É um número alto, porque a gente realmente faz esse transporte intenso de pacientes, né? Mas é fundamental que a gente saiba de casos específicos também, porque se a gente não chegou a alguns, a gente tem realmente que resolver, né? Então, muito obrigada, né? Espero que eu tenha esclarecido um pouco essas duas condições, mas eu ainda deixo aqui a palavra para a equipe técnica da Vigilância Ambiental, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da dengue. Muito obrigada. Só reforçando essa questão da localização do CAPS, numa outra oportunidade, a doutora Selma, que é a nossa coordenadora de saúde mental, já esteve aqui e foi levantada também essa questão, né? E não é só uma questão da localização que o município quer que fique longe ou perto. Isso é uma questão que está nos protocolos, né? Que as unidades de saúde mental elas devem ter um acesso, mas também elas devem se privar um pouco de ficar em áreas de muito movimento. Nós tínhamos uma sede, se não me engano, logo quando nós chegamos, que era perto da BR. Então, para as pessoas com transtorno mental, uma sede perto da BR é muito perigoso. Então, até os próprios protocolos também reforçam essa tese de que você deve ter uma coisa mais afastada, um pouco mais tranquila, para poder dar um melhor atendimento. Só para a gente reforçar, tá bom? Sim, verdade. Bom dia a todos e a todas, bom dia à Câmara. Eu sou Ana Patrícia, sou bióloga do município e estou na frente do programa da dengue como coordenadora. Sou efetiva aqui desde 2007 da casa do município. Para complementar algumas informações que Jabor falou, a senhora Marinice, desculpa. Com relação ao programa da dengue, gente, é fato realmente que o município não conta com o número total de agentes de endemias para cobrir toda a área do município. Isso não só é um problema de Igaraçu, é do estado de Pernambuco todo. Para que eu saiba, nenhum município da região metropolitana tem realmente a quantidade de agentes que consiga cobrir toda a área do seu município. Mas vale ressaltar o seguinte, como o Jabor falou, realmente é o período do mosquito se reproduzir mais facilmente por causa das águas, das chuvas e da temperatura, né? Mas a gente não pode esquecer que o problema da dengue, ele perpassa por todos nós, não só Secretaria de Saúde. Todo cidadão, ele precisa ter o cuidado com a sua residência. Então, o agente, ele é um servidor, ele faz um papel orientacional. Por quê? Ele tem um ponto de vista apurado, claro, ele está ali no dia a dia, ele tem as informações técnicas. Então, ele chega na sua casa, consegue visualizar criadouros que talvez vocês no dia a dia não conseguiriam. Então, ele está ali como orientacional e faz sim o trabalho de combate à larva. Sendo que esse veneno, como ela falou, ele não pode ser entregue ao cidadão. O Ministério da Saúde ele não autoriza, porque isso é um serviço técnico que tem que ser feito pelo próprio agente de endemias. Então, a gente não pode distribuir o larvicida. Até porque o tratamento... Pois não. Marinês, deixa ela concluir, tá? Deixa. Sim. Então, assim, o que a gente tem que se preocupar é não manter a água parada. Então, quando a gente mantém a água parada, claro que o mosquito vai lá e vai depositar seus ovos e vai realmente desenvolver as larvas. Então, aí entra o tratamento do larvicida. A gente faz, vamos dizer assim, num risco iminente. Já tem larva, então a gente vai lá e trata o depósito. Mas a comunidade ela tem que ter a preocupação de não deixar esses criadouros. Então, é não deixar a água parada que a gente não vai ter larva nem vai ter mosquito. Então, o larvicida ele é um tratamento imediato. Chegou lá, viu a larva, ele vai e trata. Até porque, gente, a maioria dessas águas é água de consumo. Então, a gente não pode estar colocando larvicida em todos os depósitos todo o tempo. O larvicida ele tem um período residual de 60 dias. Ou seja, se o agente tratou aquele depósito, colocou o larvicida na medida correta e deixou aquele depósito tapado,
ele vai ter um efeito de 60 dias. Mas o que é que acontece? A própria população ela vai utilizar aquela água e vai estar destampando aquele depósito. Então, a gente tem que lembrar e focar que o agente só está nas residências a cada 2 meses, porque nós trabalhamos por ciclo. São 6 ciclos no ano. Então, o agente ele visita aquela residência hoje, ele só vai voltar naquela residência há 2 meses. Gente, o mosquito ele se reproduz há 7 dias. Então, você imagina se a pessoa da sua casa esperar que o agente volte lá a cada 2 meses para tratar esses depósitos. Então, eu peço a colaboração de todos vocês. É um trabalho de formiguinha, de cada um. Cuidar da sua residência, não deixar depósitos destampados, não deixar possíveis criadouros, porque o mosquito ele voa, ele alcança um raio de distância, alcança, mas ele vai estar ali na sua residência. Então, nós mesmos estamos criando mosquitos que possam realmente vir nos picar. Então, eu peço a colaboração de todos vocês. Como o Jabor falou, o trabalho está sendo feito, os agentes estão aí na rua precisando, é claro. Podem ligar para a gente, que a gente vai na residência, a gente tem o telefone, a gente vai na residência, faz esse trabalho. Agora, pensando que temos todo o município para tentar cobrir, né? Então, se o morador fizer a sua parte, nós estamos fazendo de todo mundo o ciclo fechado, porque nós trabalhamos de um lado e a comunidade do outro. Tá bom? Então, estou à disposição a perguntas, quem quiser fazer. Quer mais alguma colocação? Ficou claro? Diga. Leva o microfone ali para ela. Deixa ela levar o microfone. Doutora, eu sou insistente mesmo. Enquanto o esclarecimento não estiver amplo na minha cabeça para que eu possa conversar com a minha comunidade e explicar para ela. Quem é que está falando? Quer falar? Aguarda a sua vez. Só um minuto. Aguarda a sua vez. Aí, eu preciso disso. Eu preciso de conversar com as pessoas. Está aqui, gente. Isso aqui era distribuído. A pergunta que eu faço, doutora, está em falta? Está em falta isso aqui, porque não tem na minha comunidade. Isso aí, na verdade, não é o larvicida para tratamento do Aedes aegypti, tá, gente? Isso aí é um hipoclorito, ele é distribuído nas comunidades que não têm abastecimento de água da Compesa, para que as pessoas possam estar colocando na sua água para higienização de utensílios e também para a água de beber. Agitando, colocando 2 gotinhas a cada 1 litro de água. Então, na verdade, isso aí é hipoclorito para as águas que não têm abastecimento de água pela Compesa e fazem uso de água de poço. Esse não é o larvicida utilizado pelo programa da dengue, tá certo? Ok. Além de faltar o larvicida, a cada 2 meses não chega a pessoa para dar esse apoio, esse esclarecimento e botar o remédio. Por quê, doutora? Eu estou constantemente em contato com a minha comunidade. Certo. Entendeu? Faço ao vivo, cobrando a vacinação de cães e gatos, que não aconteceu em 2019, que não é um caso seu. Entendeu? Não, mas eu tenho uma explicação também para a vacinação. Ela não foi realizada no estado todo. Não houve a campanha nacional, porque, na verdade, a campanha de vacinação de cães e gatos ela é nacional, minha gente. Então, o governo federal não teve condições de executar as campanhas porque não chegou vacina. Então, a gente vai estar realizando esse ano, mas é fato que o ano passado não houve. Não foi falta de interesse do município realizar, porque a gente depende realmente do governo federal junto com o governo estadual para que seja feita a campanha nacional de vacinação de cães e gatos. Mas também a gente tem algumas vacinas lá na vigilância, poucas, que não daria para fazer uma campanha, que alguns moradores que quisessem levar seus cães lá na vigilância ambiental, a gente estaria vacinando sim. Então, é importante que a gente pegue o contato de vocês. O da senhora também, eu vou fazer questão de pegar seu telefone para a gente saber qual é a sua comunidade, com relação ao abastecimento de hipoclorito e a questão dos casos de dengue que lá estão ocorrendo, tá certo? A gente vai fazer esse contato com a senhora aqui agora, eu faço aqui agora quando a gente terminar, e a gente vai tratar isso mais pessoalmente com a senhora para a gente tentar resolver esse problema lá na sua comunidade, ok? Ok.
Obrigada, gente. Por Quem é nada. que quer falar, o interessado, para não ficar falando paralelamente? Marinês. Obrigada. O telefone. Vou pegar o telefone. Sou eu. Por nada, meu lugar também. Minha gente, concluída as indagações, queria registrar a presença do Dr. Francisco, coordenador-geral do Serviço de Odontologia do nosso município. Dr. Francisco, prazer tê-lo aqui, nunca mais tinha vindo aqui nessa casa, estava fazendo falta. Veja bem, na realidade, a audiência pública é para isso mesmo, é para a gente discutir, e eu gostaria de fazer assim uma rápida explicação, qual é o papel da oposição, do vereador, de um modo geral, que nós que estamos representando o povo, nós temos a obrigação de cobrar o lícito, ou seja, os resultados. Muitas vezes as pessoas acham que o fato de ser vereador, ele tem o papel de estar analisando prestações de conta, gasto, isso, aquilo, outro. Isso é papel dos órgãos competentes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil. O nosso papel é exatamente cobrar os resultados. Por exemplo, eu fiquei muito feliz, Zabu, com a sua apresentação, porque nós podemos fazer um comparativo dos trimestres anteriores com os trimestres posteriores até o atual. A gente percebeu que em todas as apresentações, com raríssimas exceções, o primeiro trimestre ele teve um atendimento maior em quase todos os itens, né? E você foi muito sábia quando esclareceu a questão da vacinação, dos programas que faz com que naquele trimestre haja um atendimento maior. Então, o nosso papel é exatamente isso. É o que Marinês percebeu, a diminuição no atendimento do CAPS, a diminuição do atendimento dos agentes de endemias. A gente tem conhecimento, inclusive já cobramos aqui ao prefeito, à secretária de saúde, várias áreas descobertas, e existe um critério que tem que ser adotado para minimizar esses problemas. Como bem disse a nossa coordenadora do programa, infelizmente os municípios têm crescido a cada dia, o número de habitantes tem crescido a cada dia e cada dia vai aumentando o número de área descoberta, mas que a gente percebe a evolução do trabalho, o crescimento do atendimento. Inclusive, doutor Chico, a sua área que está decrescendo de odontologia aí, dos trimestres, precisa melhorar um pouco. Mas, minha gente, eu queria aqui fazer um agradecimento de público à atenção que eu tive da saúde. Nesses últimos 15 dias, eu tive com minha mãe muito doente e ela foi socorrida na UPA e ela ia ser transferida para o Hospital Agamenon Magalhães e, como eu já havia levado ela uma outra vez para lá, eu pedi para que ela não fosse transferida para lá, exatamente porque a situação lá é terrível. Eu fiquei muito angustiado quando estive com minha mãe lá e o médico da UPA não quis que eu trouxesse para o Hospital de Igaraçu. Eu falei com Patrícia e Patrícia se dispôs a ir comigo, assumir o compromisso junto à UPA, ao médico, à direção da UPA, em trazê-la para o hospital. Então eu sou muito grato pelo que Patrícia Jaqueline fez e sou muito grato aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos, os agentes da cozinha, da limpeza. Eu passei praticamente 8 dias internado no hospital com minha mãe e pude perceber tudo que ali funciona. Existem algumas deficiências de equipamento, não resta dúvida que existe, mas
quero aqui dizer que o corpo profissional são excelentes, certo? Alguém pode até dizer, porque era a mãe do presidente da Câmara. Se você quiser interpretar dessa maneira, é um problema seu. Eu sou grato porque foi minha mãe e foi bem atendida. Minha mãe partiu, mas partiu assistida tanto pelos médicos como pela família. Eu quero agradecer, Lília, a você, a Marusa, a todos os médicos, pedir inclusive o nome de todos aqueles que, durante o período que minha mãe esteve lá, entenderam que eu faço questão de agradecer pessoalmente. Ainda não fui porque ainda estou muito emotivo e se eu for para lá agora não é bom para mim. Aí estou deixando esfriar um pouco para ir lá, mas quero agradecer de coração, tá certo? E dizer para vocês que me surpreendeu, porque não era pelo tratamento que minha mãe recebeu, pelo tratamento que as pessoas estavam recebendo. Porque de vez em quando eu ia lá na emergência e via a demanda de pessoas, tá certo? O empenho dos médicos, das enfermeiras, das técnicas, em procurar dar o melhor de si. Então, eu quero fazer esse reconhecimento e muito obrigado, viu, Lila? Muito obrigado a todos do hospital que nos ajudou e nos entendeu, né? Porque houve um momento que alguém queria transferir a minha mãe e eu ia lá, falava com o médico e ele entendia e manteve lá. E também fazer um alerta aqui para Zabor, para atualizar esses dados da mortalidade infantil no site, eu não lembro qual é o órgão, porque eu já consultei e está, assim, como Igaraçu, muito ruim, tá certo? E a gente, pelas informações que você passou, dizendo que são dado oficial, a gente percebe que houve um atendimento uma atenção especial nesse ponto, e a gente continua com uma colocação muito ruim no site estadual, tá certo? Com relação a outro município. Acredito que isso precisa ser até cobrado desse site, eu não sei como é que é, para que atualize, porque os dados apresentados por você são bons, no entanto, o que está no site estadual não são bons. Não queria... Obrigada. Eu vou procurar saber qual foi o site que você visualizou. Provavelmente a gente não tem nós mesmos como alterar, né, já que provavelmente foi a nível estadual. Porém, a gente vai mandar os dados para lá e cobrar que seja atualizado, enfim, fazer o que é possível para que seja atualizado. Mas obrigada por mencionar isso, né, e falar sobre inclusive, isso. Eu fiz crítica aqui na tribuna já nesse item. Em a gente está com um item muito ruim da mortalidade infantil. E dizer o seguinte, a questão da dengue, eu até fico surpreso quando assim, as pessoas ficam cobrando o esclarecimento, porque isso foi tão debatido, foi tão propagado, foi tão divulgado, que hoje eu percebo que muitas vezes, quando sai qualquer folheto com relação à dengue, as pessoas nem querem ler, porque acham que isso é um assunto que já foi solucionado. Então, como a doutora falou, compete a gente também colaborar. Não é? A gente sabe que a orientação, uma vez dada, ela deve ser continuada por você. Não é que todos os dias ou todo mês a pessoa tem que ir lá e dizer, olha, você precisa não deixar água acumulada, precisa não fazer isso, não fazer aquilo outro. Quer dizer, a gente precisa ter consciência de que o maior combatente desse problema somos nós. Não é? A saúde, por mais que faça, ela vai ser sempre insuficiente para combater se eu e você não assumir esse compromisso. Então, eu acho que gostei muito da apresentação de hoje, viu, Reginaldo? Foi diferente das outras. Parabéns a você, desenrolada. E deixou claro, e a gente pôde perceber onde evoluiu, onde decresceu, não é? E aí, assim, aí que eu digo, a oposição, ela tem que cobrar isso. Por que diminuiu?
Não é? Por que não atingiu os índices? É isso que tem que ser. E não querer fazer papel de polícia. Pois não. Acho que o senhor já vai encerrar, mas antes de encerrar eu queria só tocar no assunto do coronavírus, né, que a Secretaria de Saúde já está fazendo, já criou um grupo de monitoramento, tá certo, dentro da Secretaria, avisar as pessoas que não peguem informação por WhatsApp, por grupos, procurem informações oficiais, tá certo? Não é questão de pânico. Mantenham a clareza. Qualquer informação que chegar via WhatsApp, procure saber se essa informação é oficial, porque o Ministério já disse que recebeu 35 mil notificações via WhatsApp de fake news. Então é um assunto sério que não se pode estar se debatendo dentro de grupos de WhatsApp sem ser oficial, tá certo? A Secretaria de Saúde está com um grupo de monitoramento, está diretamente ligado com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Ou seja, todas as secretarias municipais estão antenadas com a Secretaria Estadual de Saúde e todas as informações são oficiais. Se tiver qualquer dúvida, procure a Secretaria de Saúde, procure um posto de saúde, os profissionais estão sendo capacitados para tratar desse assunto. É um assunto sério, não se deve brincar com isso dentro de grupos de WhatsApp, colocando qualquer tipo de coisa. Então, é um esclarecimento que eu trago, aproveitando a audiência da Câmara, tá certo? E a população repasse essas informações. A Secretaria de Saúde está com um grupo de monitoramento, está antenado para isso, todos os setores envolvidos, inclusive tem uma parcela aqui, todo mundo está envolvido. Não precisa correr na farmácia para comprar máscara, não precisa correr para comprar gel, o que você tem que manter é a sua limpeza, não é? Então, Juliana, pronto. Então, Juliana também vai dar uma palavra. Eu queria só trazer esse esclarecimento, tá certo? E deixar todo mundo tranquilo. A Secretaria de Saúde de Igaraçu, o município de Igaraçu, não tem nenhum caso suspeito, mas a gente está antenado e está monitorando toda essa situação. Pessoal, só para reforçar o que Reginaldo falou, realmente. Ontem houve uma reunião com a secretária de Saúde, vários que estão aqui conosco, técnicos, estavam presentes, e como o Reginaldo falou, não é para a gente ter realmente pânico. A situação não é de pânico, e sim de a gente pensar na prevenção. Isso se vier aparecer algum caso suspeito aqui no município, que não tem, só temos no estado de Pernambuco. E o que é que a gente tem que fazer? É justamente, como estava conversando com o Fabiola ali, porque o problema, deixa eu voltar, o problema não é um paciente estar aqui, o problema é justamente você ter contato com essas pessoas que vieram desses lugares ou com alguns parentes que estejam próximos a elas. Não é o caso nosso aqui, na verdade, tivemos o carnaval, é fato, mas o que você tem que se preocupar? Teve contato com alguma pessoa que veio de fora no carnaval ou algum parente dessa pessoa, sim, você tem que fazer o preventivo. A máscara não é necessário todo mundo usar. A máscara vai ser usada no paciente suspeito, porque ele é que tem que ser evitado, no caso, ele é que tem que usar a máscara, não a gente. Então, assim, a secretaria fez todo um fluxograma de como nós vamos agir caso algum caso suspeito apareça aqui no município. Então, o trabalho está sendo feito, realmente tem-se a preocupação, porque o trabalho de prevenção é importante, a gente tem que estar preparado, mas realmente não é motivo para pânico nenhum. Como o Reginaldo falou, que a gente discutiu ontem, muito importante, é a questão da informação. Então, assim, não veicule informações em WhatsApp que vocês não sabem a fonte, não vão achar que tudo que está ali é verdade. Procure informações oficiais, entre no site do Ministério da Saúde, no governo do Estado, que é isso que o município também está fazendo. A gente não está produzindo coisas que a gente acha que deve fazer, e sim a gente está produzindo coisas oficiais, que já vêm do Ministério e do governo, e assim a gente fica divulgando as informações oficiais. Porque o que acontece do pânico é isso, as pessoas começam a ver o WhatsApp, vê informações de qualquer fonte ou de qualquer outro município, não é isso, Reginaldo? E aí começa o pânico. Então, a gente tem que realmente ter o cuidado com essas informações e não entrar realmente em pânico. Entre no site da Prefeitura, eu acho que a gente vai estar colocando no site da Prefeitura, divulgando as nossas informações também. E aí, precisando da gente, entre em contato conosco que a gente orienta, tá ok? Minha gente, aproveitando a explicação de... Esqueci o nome. Patrícia.
vocês precisam ter cuidado com a comercialização. Existe muita gente que se aproveita de qualquer situação para faturar comercialmente. Então, já existe aí muitas farmácias fazendo estoque de máscara, e como ela disse, a máscara não é para você não se contaminar, é para quem está contaminado, não contaminar outra pessoa. Então tem muita gente aí, conversando aqui com Prazeres, chegou hoje no Altino Ventura, está todos os atendentes lá de máscara. Quer dizer, o que a gente precisa, né, é cuidar da higiene, principalmente lavar as mãos. E aí eu quero até fazer um pedido às pessoas, né, que, pelo fato da gente ser político, se a gente apertar a mão de alguém e depois lavar a mão, alguém vai dizer que a gente está com nojo daquela pessoa. Olha, ele lavou, né, que saiu até na campanha passada, o filho de Eduardo tinha uma pulseirinha e que na filmagem de longe dava a entender que era uma luva. E aí disseram que ele estava com aquela luva para não ter contato com aquela pessoa. Então, é preciso que a população entenda que quem trabalha com público, quem trabalha na saúde, quem trabalha em qualquer órgão, qualquer setor público, precisa constantemente lavar as mãos. Você vai a um dentista, está aqui o doutor Francisco, né? Ele pega na sua boca, quando termina ele vai logo lavar as mãos. E aí? É o certo. Então, a gente precisa fazer isso e agora muito mais, né? Que ninguém também comece a se escandalizar se você chegar no setor público, a pessoa lhe atender e em seguida lavar as mãos, porque a prevenção é essa, não é? Para que ninguém comece a fazer aí estoque de máscara em casa, isso, aquilo, outro, porque de uma certa forma a mídia ela espalha muito terror, né? E tem pessoas que querem ser especialista em tudo, aí faz uma live e começa a distribuir terror. É cada um se cuidar, cada um ter seus devidos cuidados, lavar as mãos constantemente e, se Deus quiser, a gente não vai ser atingido por isso aí, certo? A senhora queria falar? Pois não. Cumprimento a mesa, o presidente, em nome do presidente, cumprimento a todos, meus colegas da saúde. Eu sou novata, já fui apresentada ao senhor, mas eu sou Ângela Lessa, diretora da atenção primária. E como o senhor chamou a atenção do meu colega Chico, né, o coordenador de odontologia, eu senti a necessidade de prestar um esclarecimento, que nós detectamos um problema sistema de informação da atenção básica a nível nacional. E aí nós observamos que os procedimentos que nós fazemos, a gente está tendo uma perda em alguns momentos de 40%. E aí não é registro, é um problema no sistema. Então, esses números que Isabel apresentou poderiam ser muito maiores e no terceiro quadrimestre superarem o primeiro. Mas a gente detectou que a gente não está conseguindo atingir isso, mas nossa secretária de saúde já está levando essa pauta para o Estado, porque isso está acontecendo com outros municípios, e tendo em vista o financiamento da atenção básica, que é baseado nos indicadores de saúde. Então, é super importante para a gente que... Deixa eu trocar. Obrigada. Então, como o novo financiamento é baseado nos indicadores de saúde, para a gente não é importante só mostrar para a população o quanto a gente atende, porque a nossa população está sendo atendida e para a gente, e isso já é cumprir missão, né? Missão dada, missão cumprida. A gente sabe que pode aumentar serviço,
mas a gente faz muito no município, né? Eu vim do estado e de todos os municípios da Primeira Geres, o município de Igaraçu é, sem dúvida, um município que oferta mais serviços e mais especialidades. Então, por isso, a minha preocupação em explicar isso e, além dessa informação do sistema de informação, Dr. Francisco e sua equipe têm um atendimento bem maior do que o que foi apresentado também. Mas, além disso, os consultórios odontológicos passaram por adequação, não foi, doutor Francisco? E aí nós tivemos até uma visita do CRO. Se ele quiser falar mais específico sobre o detalhe, ele pode vir aqui falar, mas é só em defesa da nossa equipe mesmo, que trabalha muito, né, pelo povo de Igaraçu, e que os números não foram refletidos fidedignamente por causa desse problema no sistema. Era só um esclarecimento. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiz crítica a ele porque ele é meu amigo, aí os amigos a gente faz assim. Aí imagine se não fosse, né, Chico? Olha, aproveitando, Zé Bom, já que ela citou, é interessante também que na próxima apresentação você apresenta também as deficiências, as dificuldades, né? Porque, como ela disse, a gente se atém aos resultados, mas desconhece as dificuldades, né? Então é importante também, já que você fez uma apresentação mostrando a evolução dos quadrimestres, também é importante que faça as dificuldades. Bom, minha gente, da minha parte, dos colegas, pois não, vale. Tá. Vai lá, vamos ver aqui a nossa amiga representando aí a saúde da mulher. Bom dia a todos. Cumprimento a vereadora Prazeres, mulher. Cumprimentando ela, cumprimento a todos. Eu vou aproveitar o momento, eu estou na pasta da saúde da mulher e da vacina, né? Com relação ao que já está sendo publicitado, com relação à antecipação da campanha de vacina da gripe. O ministro falou ontem, né, na Globo News, eu não sei se todos tiveram a oportunidade, mas ele esqueceu um grande detalhe de dizer que não vai ser toda a população que vai ser vacinada. Então, quando essa campanha vier, provavelmente serão contemplados os mesmos grupos de risco que já vem sendo há quase 20 anos. Para quando essa vacina chegar, não achar que é Igaraçu que não vai realizar a vacina. E informar que, a partir de segunda-feira, será publicado em rede nacional que a febre amarela, a vacina, será de acesso para todas as pessoas de 9 meses a 59 anos. Então, Igaraçu recebeu 10 mil doses, a princípio, para a gente abastecer as unidades. E gostaria de pedir aos colegas que divulguem que não serão todas as unidades que terão a vacina. Escolhemos 10 unidades no centro e 10 unidades em Cruz. Por quê? Porque essa vacina ela vem em polidoses, em vidros com 5 ou 10 doses. Ela aberta uma vez de manhã, se não for usada, vai ter que ser jogada fora. Então, temos unidades muito pequenas que não terá público para vacinar. Então, escolhemos estrategicamente para que a população toda seja contemplada. Não precisa correr, não temos casos em Pernambuco de febre amarela e iremos, sim, vacinar toda a população. Lembrando que existem alguns casos específicos que não podem tomar a vacina, mas que lá na sala de vacina toda a equipe já foi treinada para orientar. Então, se vocês forem em alguma unidade e for detectado que vocês não podem tomar, não é por maldade, é por segurança de vocês mesmos. Era só por esclarecimento. Obrigada. Eu não sei se é Fabíola ou se é Isabu, a Relações Públicas da Saúde, mas envia sempre para a gente, que a gente coloca no expediente e lê em todo o expediente essas informações, entendeu? De vacinação, disso, aquilo, outro. Porque como todas as nossas sessões elas são transmitidas ao vivo, né? Muitas pessoas assistem em suas casas e a gente faz questão de transmitir, né, e orientar as pessoas. Só terças e quintas a gente tem a sessão, vocês mandam para cá e a gente lê no expediente, faz alguns comentários, né, para que as pessoas fiquem atentas.
a essas informações. Bom, minha gente, eu queria agradecer a presença de todos, aos vereadores Nath e a vereadora Prazeres, informar que alguns vereadores viajaram, outros estão com problema de saúde, a vereadora Érica está com a filha internada e está acompanhando a filha. Então, nós queremos dar por encerrado, agradecendo a presença de todos, vocês da saúde. Muito obrigado.